operação da Polícia Federal revela uma certa fragilidade desse controle de aparelhos apreendidos pela Receita. Como é que pode isso, Samantha? Olha, eu fiquei com essa mesma sensação de indignação e quando li a reportagem também fiquei em dúvida se era o estagiário ou um terceirizado, porque isso é uma coisa, Lu, que chama muita atenção. A gente sabe que há as empresas terceirizadas, que isso é feito por questões econômicas, mas quando a gente tem questões como Receita Federal, Polícia Federal, a gente tem que pensar em quem que a gente está contratando, como é que é feita a admissão dessas pessoas, porque essas pessoas vão ter acesso a coisas que são extremamente relevantes. Isso mostra uma fragilidade, ou seja, esses contratos de terceirização, essas contratações, como é que isso se dá? Não é? Isso com certeza mostra uma fragilidade da Receita Federal. Se fosse um servidor público, isso levaria ao afastamento, à instauração de uma sindicância, de um processo administrativo paralelo à questão judicial, mas realmente demonstra uma fragilidade e nos faz refletir em quantos setores a gente tem a terceirização e como é que é a admissão dessas pessoas terceirizadas e o que essas pessoas terceirizadas têm acesso dentro da Receita Federal, dentro da Polícia Federal. Eu acho que isso é, na verdade, um alerta para algo muito maior. As consequências, né? Recentemente a gente acompanhou aí dentro do aeroporto internacional a troca de malas. Exatamente. Eu pensei nesse caso, exatamente. Né? Porque a gente fica, o que o terceirizado, até onde ele tem acesso e quais as consequências disso? Digamos que a gente tem um celular apreendido, digamos que fosse do Mauro Cid. E esse celular fosse roubado, vendido. Sorteado, vendido. E você imagina a consequência para o Brasil? Sem dúvida. Me parece que há uma necessidade aqui de revisão periódica, porque ainda que se aperfeiçoe o sistema de controle, de controles internos, de controles com terceirizados, sempre voltam... Quem busca fraudar a lei sempre encontra um novo caminho. É bem lembrada essa questão do aeroporto de São Paulo, e eu fiquei recentemente sabendo que os funcionários das companhias aéreas não podem mais trabalhar com celular, para não tirar fotos e gravar as bagagens. Saindo um pouco da esfera pública, tivemos um caso que está balançando as bases de Harvard nos Estados Unidos. Sim. Pelo desvio imaginem, de corpos usados nas aulas de medicina, na faculdade de medicina da mais conceituada universidade do mundo, uma delas, que era vendido para uma loja de esquisitices, bizarrices. Então, este é um fato que sempre virá a ocorrer. Então, é necessária a revisão periódica e o treinamento periódico constantes, checagem da ficha das pessoas terceirizadas que exercem trabalhos muito importantes. Desde a imigração nos aeroportos, checagem de passaporte de quem está viajando com crianças para fora, até aparelhos apreendidos pela Receita Federal. Então, é o que nós chamamos aqui de governança e transparência. É preciso que essas revisões sejam feitas constantemente, Lu e Samantha. Muito bem, Hélio. É um clássico, né? Jogaram a culpa no estagiário. É isso. Eu também pensei nisso, mas eu fiquei quieta. Tirando da reta, né, a responsabilidade, na minha opinião, porque se a atividade pública ou privada terceiriza uma função que, na minha opinião, é central da sua atividade, que é a guarda de bens apreendidos ou de bens confiscados, o que quer que seja, se você terceirizou, você tem que ter os melhores controles possíveis, que isso está sendo bem guardado, monitorado, controlado. Se não for assim, ou se houver um mau uso, como foi o caso aqui, a culpa não é do estagiário. A culpa é da instituição que não teve o controle adequado. No Brasil, a gente tem um histórico grande de mau uso de bens apreendidos. Eu me lembro, no caso do Ike Batista, lembram-se? O juiz tinha lá os carros do Ike Batista na sua garagem, dava voltinhas com os carros apreendidos do Ike Batista, né, na justiça. E teve vários outros. Né? Esse é um caso comum no Brasil, o mau uso e desaparecimento de bens apreendidos. Então, para mim, não é desculpa, terceirização, ok, desde que você continue o responsável. Não pode ser uma desculpa para você dizer, não, foi o terceiro, foi o estagiário. Não, a responsabilidade era, seja da polícia, da Receita Federal, do órgão em questão, e não pode ser simplesmente transferida para um terceiro como se você não tivesse nada com o assunto. Muito bem, professor José Vicente. Luciano, eu estava lembrando aqui do caso
do caso daquele encontro das drogas no avião presidencial, não é? Em que indivíduos da própria Forças Armadas estavam envolvidos. Só para dar a dimensão da dificuldade que é fazer gestão de bens quando tiver um indivíduo humano presente. Então, por natureza, se tiver bem, se tiver um indivíduo humano, seja primeirizado, secundarizado ou terceirizado, a gente vai ter sempre essa questão. A outra questão curiosa dessa situação é que quando a gente passa, sobretudo ali no aeroporto de Brasília, a gente vê aqueles restos de aviões que estão praticamente se desfazendo. E a gente vê a dificuldade de fazer uma gestão adequada da apreensão desses bens de toda a natureza, sobretudo da Receita, né? A Receita apreende bens todo dia, toda hora. E no mais das vezes eles vão para um depósito e não consegue, ao final, ter um destino que possa permitir que aquele objeto ainda continue sendo utilizável e também mantenha o seu valor econômico, e a gente também não consegue fazer com que, ao final, essa vigilância seja uma vigilância segura. Então, a gente conhece aí das mais diversas ocorrências em que as pessoas de dentro vendem esses produtos, se apropriam desses produtos, depois as pessoas de fora receptam esses produtos e faz as mais diversas condições. Enfim, só para ilustrar que não é uma coisa simples, só para ilustrar que isso acontece desde o estagiário terceirizado até os altos escalões e até em espaços sensíveis como é o avião presidencial, né? Então, é um caso que precisa, assim, de vigilância, precisa de monitoramento, precisa de um rigor na contratação dessas empresas terceirizadas, mas que, de fato, sempre vai colocar o indivíduo perante um bem patrimonial e, dependendo do indivíduo, de que classe seja, ele pode ter uma ação indevida e inadequada.